nos dois últimos vídeos a gente fez o cadastro de usuários e fizemos o login também. E só para a gente rever algumas coisas, eu apaguei o banco de dados. Então, vou usar um comando aqui para mostrar em qual pasta eu estou na linha de comando. Eu estou dentro da pasta do champ e dentro da pasta bin. Aqui no caso, como eu estou usando o Linux, é lamp. Mas quem estiver usando o Windows é champ. Então, dentro da pasta bin, eu vou executar o comando mysql -u. Esse "-u" é para indicar o usuário, no caso meu usuário é root, e depois eu vou digitar o "-p" para poder indicar a senha. Então o MySQL vai me perguntar qual é a senha desse usuário root. Quem estiver usando Windows não precisa desse ponto barra, basta escrever a partir do MySQL. Esse ponto barra é uma particularidade aqui do Linux, para poder executar esse programa. Esse programa está dentro dessa pasta bin, por isso que a gente precisa entrar na pasta bin aqui através da linha de comando. E só para relembrar, para a gente poder acessar a pasta, é só o cd. Por exemplo, se eu apertar cd dois pontos, eu volto para a pasta anterior. Vou dar o comando aqui pwd, estou na pasta lamp. E agora eu aperto cd bin, pwd, estou na pasta bin de novo. Então eu entrei na pasta bin. Então agora eu vou executar o mysql, -u para indicar o usuário, root, -p para pedir a senha. Está aqui para pedir a senha vazia, no caso do champ. Entrei aqui no banco de dados. Então, vou apertar um Ctrl L ele limpa a tela. E agora eu vou me conectar no banco de dados, lista tarefas. Estou aqui conectado e vou usar o select from usuário para mostrar que está vazio. Então, realmente apaguei o banco de dados e agora eu vou fazer um cadastro para ver se esse funcionamento está realmente funcionando. Vamos lá. Então, eu vou cadastrar igor@igor.com, senha Igor. Usuário cadastrado com sucesso e a gente já viu um problema aqui. Antes, vamos ver se realmente cadastrou lá no usuário, no banco de dados de novo. Vou executar esse comando mais uma vez, select asterisco from usuário, e está ali. igor@igor.com, com senha Igor, foi realmente cadastrado, mas olha só o problema aqui nessa página. A gente não consegue fazer o login depois que a gente fez o cadastro. Então vamos criar um link aqui para levar de volta para a página inicial. Então, antes, vamos ver em qual página a gente está. A gente está em cadastrar usuário servlet, vamos dar uma relembrada. Cadastrar usuário servlet, e a gente fez o post para poder enviar e-mail e senha para fazer o cadastro. E aí, se realmente o usuário foi inserido, depois da gente ter inserido no banco de dados, a gente verifica se ele realmente foi inserido, a gente executa esse código aqui, que é usando o request dispatcher, para a gente levar daqui da servlet para esse arquivo aqui, ó, cadastrar sucesso.jsp. E a gente fez o forward para realmente levar para esse cadastrar sucesso.jsp. Então, essa página aqui é, no final das contas, a cadastrar sucesso.jsp. Então, eu vou aqui em cadastrar sucesso.jsp e aqui a gente realmente vê que só tem um H1, não tem mais nada. Vou criar um link A, então, voltar para a página inicial. E vou colocar um href para voltar para index.html. Beleza, vamos ver se isso aqui agora está funcionando. Vou voltar para fazer um cadastro, um novo cadastro. Vou colocar o java@java.com com a senha Java. Usuário cadastrado com sucesso. E agora, sem ter um link, voltar para a página inicial. Quando eu clico, eu consigo voltar para a página inicial e fazer, agora sim, o login. Bom, vou fazer o login com o igor@igor.com, senha Igor. E a gente parou aqui na homepage, que foi a última coisa que a gente fez no último vídeo. Então vamos dar continuidade a partir de agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é o logout. Já que a gente acabou de fazer o login, vamos implementar o logout agora. Como que a gente vai fazer o logout? O logout é simples, é só criar um link, escrever, chamar esse link de logout, sair, qualquer coisa assim. E quando a gente clica nesse link, a gente faz o logout. E aí, vamos entender o que é o logout. Se no vídeo passado a gente viu que o login é simplesmente criar uma sessão no servidor, ou seja, é criar um espaço de memória RAM no servidor que a gente consegue armazenar dados e esses dados não serão apagados, pelo menos temporariamente. Por que é importante entender isso? Relembrando, a arquitetura cliente-servidor é muito importante a gente entender. Quando a gente faz uma requisição enviando dados, por exemplo, quando a gente enviou os dados para fazer o cadastro, a gente enviou e-mail e senha, utilizamos esse e-mail e senha para cadastrar o usuário no nosso sistema, só que quando a gente envia a resposta de volta, para aparecer aquela página cadastrar sucesso, quando a gente envia a resposta, esses dados são perdidos. Todos esses dados que a gente usou aqui para processar são apagados da memória, porque esse é o funcionamento padrão. Isso serve para a gente liberar recursos do servidor. Imagine só se o servidor ficasse guardando vários dados, várias variáveis. A memória RAM ia esgotar rapidamente.
Então, toda vez que o servidor manda uma resposta de volta para o cliente, ele apaga todos os dados que ele foram utilizados naquela requisição. E faz muito sentido, para mim isso faz muito sentido lógico, justamente para liberar os recursos do servidor. E aí tem um problema, porque quando a gente envia a resposta, na próxima requisição que o usuário fizer, né, aqui no caso, por exemplo, a gente vai criar uma nova tarefa, que essa é a proposta do site. E aí, na próxima requisição que o usuário for fazer para criar uma nova tarefa, o servidor não vai reconhecer qual é esse usuário porque os dados foram apagados. E é para isso que serve a sessão. Então, a sessão a gente cria um espaço na memória para que esses dados não sejam perdidos na hora que a gente envia a resposta. Então, o que é o logout? Se o login é criar a sessão, o logout é apagar a sessão. Simples assim. Então, primeira coisa, vamos criar esse link aqui, né? Esse botão escrito logout, aqui na homepage. Então, eu venho aqui na home.jsp e logo em cima desse H1 da homepage eu vou criar um link e vou escrever logout dentro dele. Pode ser sair, vou escrever sair. Sair. Vou atualizar essa página. E agora sim, apareceu sair, só que ainda não é um link. Então vamos colocar um href aqui. E esse href vai levar para logout servlet. Ou seja, quando eu clicar nesse link, a gente vai fazer uma requisição para logout servlet. Vamos atualizar essa página mais uma vez. Agora sim é um link sair. E quando a gente clicar, a gente vai fazer uma requisição get para logout servlet. Relembrando, toda vez que a gente clica num link, né, nessa tag a gente faz uma requisição usando o método get. Então vamos criar esse logout servlet. Venho aqui no pacote servlet, novo servlet, e vou criar o logout servlet. Finalizar. Estou aqui. Então, já que a gente vem, né, a gente vai acessar essa logout servlet com esse link, então a gente sabe que o método é o get. Então vamos escrever o nosso código para fazer o logout dentro do get. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa saber qual é a sessão que a gente quer excluir, que a gente quer apagar. Então, para a gente poder saber qual é a sessão que a gente quer apagar, a gente precisa pegar a referência para a sessão. Então eu vou criar aqui uma variável session da classe HTTP session, e eu preciso importar essa classe, então eu já vou usar o Ctrl+Shift+I, e eu vou pegar a sessão. A primeira coisa que a gente faz é pegar a referência para a sessão. Então a gente vai pegar a sessão desse usuário que está logado. E olha só, não podia ser mais simples do que isso. Basta a gente executar esse código aqui, session invalidate. Pronto, apagamos a sessão. Então aqui a gente já fez o logout. Vamos pensar o que a gente faz depois que acontece o logout. Bom, o nosso site faz sentido a gente redirecionar o usuário de volta para a página inicial. Então vamos escrever o código que leve o usuário de volta para a página inicial. Porque por enquanto a gente está nessa página aqui, ó, logout servlet. Então vamos usar o request dispatcher, rd, é igual a request.getRequestDispatcher. Eu quero levar o usuário de volta para index.html. A gente precisa importar essa classe aqui, requestDispatcher, Ctrl+Shift+I, e falta, né, usar o forward, para realmente a gente encaminhar o usuário para essa página index.html. Então vamos fazer aqui uma recapitulação bem rápido. A gente pegou a sessão, né, a gente precisa saber qual é a sessão. Se a gente não escrevesse essa primeira linha aqui, ó, como é que o Java ia saber qual é a sessão que a gente quer invalidar? Então essa é a lógica. A gente primeiro pega a sessão, invalida essa sessão, e depois que a gente sabe, né, nós programadores, a gente acabou de invalidar essa sessão, ou seja, para a gente é fazer o logout. Se a gente acabou de fazer o logout, o que a gente faz depois? A gente envia o usuário para index.html. Aí ele pode fazer o login de novo, pode criar uma nova conta, aí vai do usuário. Então vamos ver se isso daqui funcionou. Para ver se isso daqui funcionou, primeiro eu vou limpar aqui o servidor e vou executar de novo para ele pegar todas as alterações. Vou fazer o login mais uma vez. igor@igor.com, senha Igor. Beleza, estou aqui na homepage, vou clicar em sair. Tranquilo, estamos voltando para index. Bom, aparentemente está tudo funcionando. Mas como é que a gente pode ter certeza se realmente a sessão foi invalidada? E a gente precisa escrever um código para testar isso. Vamos fazer isso agora. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o login. Olha só, aqui na homepage, a gente acessou a homepage através da login servlet. Né? Então, depois que a gente fez o login, a login servlet desenhou a página homepage para a gente. E quando eu clicar aqui nesse sair, eu estou voltando para index a partir desse logout servlet. Né? Então a gente vai para logout servlet e a logout servlet desenha a index para a gente. Olha aqui, ó. A logout servlet, a gente
acessou a logout servlet e ela encaminhou, né, o visual, a página visual para index.html. Então, a gente vai ter que escrever um código para realmente ver se essa sessão foi invalidada ou não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar a homepage diretamente. Tá? Então, repare aqui que eu vou fazer o login, igor@igor.com, sem a Igor. A gente acessou a homepage, mas através da login servlet. Então, a gente acessou a login servlet e aí a login servlet levou a gente para a homepage. Mas olha só, eu posso acessar a homepage diretamente aqui. Ó. Eu vou digitar home.jsp e eu acessei a homepage. Ó. Tá? Por que é possível fazer isso? Né? Vamos entender isso, porque isso é um ponto importantíssimo também da gente entender. A gente está conseguindo acessar home.jsp porque esse arquivo existe aqui, ó, dentro dessa pasta páginas web. Então, quando eu digito para acessar home.jsp, o Java consegue reconhecer que existe esse arquivo aqui e ele executa esse arquivo para mim. Então, ele gera essa página quando a gente acessa home.jsp diretamente. É por isso, né, que se eu digitar aqui index.jsp, melhor, .html no caso, eu vou para index. Então, essa é a ideia. Se eu digitar aqui login servlet, opa, digitei com 2 T's, deixa eu apagar o último T, eu vou para a página de login e assim sucessivamente. Eu estou acessando, né, as minhas páginas diretamente através da URL. E eu posso digitar aqui a home.jsp. Tá, então, o que eu vou fazer aqui nessa home.jsp? Eu vou escrever, antes desse sair, o e-mail do usuário que está logado. Vou escrever um código nessa home.jsp que vai apresentar o e-mail do usuário logado. Então, vamos lá, na home.jsp, antes do sair, então aqui em cima, eu vou criar mais uma tag A, só que sem um href. Eu não quero que essa tag A seja um link. Eu só quero que ela esteja dentro da tag A, né? O texto que está aqui, eu só quero que fique dentro da tag A, para a gente ter uma organização do HTML, mas eu não quero que essa tag seja um link. E aqui eu quero escrever o e-mail do usuário que está logado. E aí eu vou escrever o código Java para a gente poder ver isso acontecendo. Tá? Porque a gente precisa escrever o código Java, né, para pegar o usuário que está logado e depois poder mostrar o e-mail dele. Como que a gente faz isso? Primeiro eu vou pegar o meu usuário logado, usuário U é igual a. Antes de qualquer coisa, eu quero importar essa classe usuário. Porque a gente pode ver aqui que está vermelha, o JSP não está reconhecendo essa classe. Infelizmente, o NetBeans não consegue importar essas classes com Ctrl+Shift+I dentro de um arquivo .jsp. Então eu estou tentando clicar aqui o Ctrl+Shift+I e não acontece nada porque eu estou no arquivo JSP. Eu não sei porque o NetBeans não reconhece, mas para a gente conseguir importar essa classe, basta colocar o cursor aqui, ó, do mouse, ó, no final da classe e apertar Ctrl espaço. E aí sim o NetBeans reconhece. Vou apertar o Enter e a gente pode ver aqui em cima que o import foi feito automaticamente pelo NetBeans. Tá? Então, a gente importou a classe usuário e agora eu vou fazer o seguinte, session.getAttribute usuário logado. Estou pegando, né, o atributo que está dentro da seção chamado usuário logado e relembrando, né, a gente criou esse atributo no momento que a gente fez o login. Vamos lá na login servlet, olha aqui, ó. Quando a gente faz login, tá aqui. A gente pega a seção e coloca um atributo chamado usuário logado dentro dessa seção, que é justamente o usuário que está logado. E aqui na home.jsp, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, né, lá no login servlet, estou aqui no login servlet, a gente fez o set, a gente colocou esse atributo. E aqui na home.jsp eu estou pegando esse atributo usuário logado. Tá. Só que aí vamos fazer o seguinte, vou colocar o cursor do mouse aqui no final do getAttribute, vou apertar o Ctrl espaço, para ele dar a dica, ele me dá a dica que esse getAttribute ele retorna um object. Só que a gente não quer um object, a gente quer um usuário. Então, para isso, eu vou converter o object em usuário. Eu estou dizendo, eu quero que esse object seja, na verdade, um usuário. Estou fazendo uma conversão. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o out.print u.getEmail. Bom, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui para a gente entender bem o Java Web. Primeiramente, da onde que está vindo essa variável session? A gente não criou ela em lugar nenhum. Da mesma forma, a out a gente também não criou em lugar nenhum. A gente está simplesmente utilizando essas variáveis. Como que é possível isso? O JSP ele é um arquivo especial para a gente, para facilitar a vida do programador mesmo. Então a gente consegue escrever esse código HTML misturado com Java e serve para facilitar. E a gente vai ver como facilita mais ainda já daqui a alguns vídeos. Mas vamos entender o que está acontecendo. Essa variável session, essa variável out,
elas já estão disponíveis no arquivo JSP por padrão para a gente. Basta a gente utilizar. O que é essa variável session? É justamente a sessão. O que é essa variável out? Serve para a gente poder escrever no documento. Então, aqui dentro dessa tag A, repare que a gente está escrevendo esse código Java dentro da tag A. Dentro dessa tag A, eu estou pegando o usuário logado e estou escrevendo o e-mail dele dentro dessa tag A. Então é isso que a gente está fazendo, né? Então essas duas variáveis a gente consegue utilizar sem precisar referenciar elas, a gente simplesmente usa diretamente. Uma outra variável que a gente pode utilizar diretamente é a request. Então, o JSP tem acesso à variável request por padrão, sem a gente precisar fazer referência para ela. Então, beleza. A gente está pegando a seção do usuário e estamos mostrando o e-mail aqui nessa tag A. Vamos pensar um pouquinho. Né? O que eu estou fazendo? Quando eu acessar a home JSP diretamente, vai aparecer o e-mail do usuário logado aqui. Vamos ver o que acontece. Vou acessar mais uma vez. E olha lá, apareceu igor@igor.com, que é o usuário que está logado, que eu acabei de fazer o login com esse usuário, e depois apareceu o sair. Tá? Então, como é que a gente vai testar se o logout está realmente funcionando? Simples. Eu vou clicar nesse botão sair e depois eu vou tentar acessar a home.jsp aqui na URL direto. E aí, se tiver aparecendo o e-mail aqui, significa que o logout não funcionou. Se tiver sumido, né, se não tiver aparecendo e-mail nenhum, significa que o logout funcionou, porque não vai ter usuário logado nenhum. Vamos entender isso melhor. Olha aqui o código da nossa home.jsp. Eu estou pegando o usuário logado. Se tiver um usuário logado, a gente mostra o e-mail. Se não tiver, a gente não mostra o e-mail. É simples assim. Então é desse jeito que a gente vai testar se o logout está funcionando ou não. Mas tem um problema. Se o usuário não existir, se o usuário não tiver logado, esse U vai ser nulo. Né? Vai ter o valor null. U vai ser igual a null, porque o usuário não está logado, então ele não existe. E aí a gente está tentando pegar o e-mail de uma variável que é nula. E isso daqui vai dar pau. Tá? Então, só para evitar que dê esse problema, a gente vai fazer um if. Se o U for diferente de nulo, aí sim a gente mostra o e-mail. Senão a gente não faz nada. Então, beleza. Escrevemos um código Java aqui, no meio dessa tag A, antes do sair. Vamos agora ver se realmente o logout está funcionando. Só para garantir que está tudo certo, eu vou limpar o servidor aqui, o código, vou compilar de novo, vou rodar. Para garantir que fez todas as alterações, vou fazer o login mais uma vez. igor@igor.com, sem a Igor. Apareceu ali, ó, igor@igor.com, ótimo. Era para aparecer mesmo, eu acabei de fazer o login. Agora eu vou fazer o logout. E vou acessar a home.jsp na mão, aqui na URL. E agora não aparece o e-mail. Então o logout realmente funcionou. A gente acabou de ver que sim, quando existe a sessão, quando a sessão está criada, a gente consegue pegar a sessão e a gente consegue mostrar o e-mail do usuário. Quando a gente invalida a sessão, então relembrando o código lá, cadê o logout servlet? Aqui a gente invalidou essa sessão, a gente não consegue mais pegar, né, o usuário, porque não tem nenhum usuário logado e a gente não mostra o e-mail. Então deixa eu sair aqui, vou fazer o login novamente com a outra conta, java@java.com, para a gente poder ver que realmente ó, aparece java@java.com, porque dessa vez eu fiz o login com o Java. Vou sair, fazer o logout, vou tentar acessar home.jsp diretamente aqui na URL e não aparece mais. Então o logout está funcionando. Primeira coisa que a gente fez na homepage, e aqui a gente já viu bastante coisa. Vamos só dar uma recapitulada. Né? A gente viu, a gente entendeu melhor como é que funciona o login. O login é simplesmente guardar a sessão. A gente acabou de ver o que significa o logout, né? O que significa sair de um sistema. É simplesmente matar a sessão do sistema. Simples assim, né? As coisas às vezes parecem meio mágicas quando a gente não entende, mas quando a gente entende a gente até se decepciona. Né? Eu, pelo menos, quando eu aprendi o que é login, o que é logout, eu fiquei meio decepcionado. Eu falei, é isso? Né? Eu nunca imaginava que fosse isso. Então, eu acho muito interessante. Quando eu aprendi, eu fiquei, né? Caramba, a mente abriu. Enfim, eu acho muito interessante essas coisas. E o que mais que a gente viu? A gente viu que a gente consegue acessar as páginas diretamente aqui, né? home.jsp. Por que a gente consegue acessar? Porque essa home.jsp existe dentro dessa pasta páginas web. Toda vez que a gente escreve uma página aqui, o Tomcat, né, o Java, ele vai procurar se o arquivo existe dentro dessa pasta páginas web. Por exemplo, essa cadastrar erro. Vamos acessar ela direto aqui. Ó. É só colocar cadastrar, underline, erro.jsp, e a gente está ali, ó, erro ao cadastrar o usuário, tente novamente. Isso, inclusive, é algo ruim para o nosso sistema. Né? O nosso sistema não era para acontecer isso. A gente vai ver como conserta isso também daqui a alguns vídeos. Mas só para a gente terminar esse teste, eu vou colocar uma página que não existe, .jsp,
e aí realmente ela não existe, dá um erro aqui de 404, e a gente vai entender melhor o que é esse erro também, a gente vai aprender como que modifica essas páginas, vamos fazer isso passo a passo. Mas então a gente viu que temos como acessar as páginas diretamente, e a gente entendeu nesse vídeo o que é o login e o que é o logout.